Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a esse vídeo. Esse é o segundo vídeo da série Babi Responde. Um vídeo que eu pego dúvidas que vocês me mandaram lá pelo Instagram e trago aqui para o YouTube para a gente conversar um pouco mais aprofundado sobre esses temas. Tem uma pegada mais livre, uma conversa mais informal aqui entre eu e você. Lembrando que essas dúvidas vêm lá do Instagram, então se você quiser mandar a sua dúvida, você precisa me seguir lá e aproveitar as caixinhas de perguntas que eu sempre abro por lá, mandando a sua dúvida e diz, quero pro Babi Responde, aí eu trago pra cá. O que vai acontecer hoje? Basicamente, a gente vai conversar sobre atendimento ao cliente, porque lá na minha conta a gente tá vindo numa conversa sobre isso. Eu fiz uma sequência de stories falando sobre atendimento ao cliente, como a gente faz para inclinar esse atendimento mais para compra. Então, as dúvidas que eu trouxe para hoje são relacionadas a isso, porque é o que está rolando forte lá na minha conta do Instagram nesse momento. Então, vamos à nossa primeira pergunta, nossa primeira dúvida. Na verdade, são duas que eu selecionei aqui, porque elas têm a ver com o mesmo tema. Bom, a primeira dúvida aqui é da Eloartes Personalizados. Ela me pergunta: o que fazer quando depois de conversarmos passamos o valor e o cliente nem obrigada diz e some? O que a gente faz com esses clientes? Não, olha. E a outra aqui é da Cristina, da minha aluna, ó. Ela diz assim, ó, quando envio o orçamento, o cliente vê, até agradece, mas eu fico inibida quando ele não diz nada, aí não sabe se volta a insistir, habitualmente ela arquiva, não diz mais nada, aí ela pergunta se ela tá fazendo mal ou não. O que acontece? Eu percebo que principalmente as pessoas que estão começando, né, a trabalhar com... Aqui é a nossa conversa sobre convite de casamento, mas talvez isso se estenda a outros nichos da papelaria. Mas quando a pessoa está começando, ela quer aproveitar todo o cliente. Mas nem todo cliente é o teu cliente. Então, assim, depois daquele vai vir outro. Fica tranquila, não tem falta de clientes. O que acontece é que tem o cliente certo para você. Então, o que eu faço e o que eu posso te dar de estratégias, entre aspas, para você conseguir resgatar essa conversa, caso você queira? Porque às vezes acontece, a cliente esquece, principalmente no casamento, é uma coisa muito lá na frente. Então, às vezes elas ficam um pouco perdidas, assim, gente que não tem uma assessoria para ajudar ali e tudo mais. Então, você pode fazer o seguinte, enquanto eu tô fazendo ali o atendimento, eu pergunto para a cliente quando é o casamento dela e quando ela gostaria de ter os convites em mãos. Daí ali eu já tenho uma ideia de se ela tá com tempo ou não. Então, é uma pergunta assim para eu entender de fato no atendimento, mas que já vai me dando essa pista. E aí, caso a cliente suma, você pode criar como se fosse uma tabela, uma planilha, com o nome da cliente e quando ela gostaria de ter os convites e quando ela precisaria fechar esses convites. E você pode resgatar uma conversa com ela depois de um tempo, dizendo, tô vendo aqui pelos nossos arquivos de conversa que está perto do seu momento de fechar os convites. Eu gostaria de saber se você já fechou com alguém, se você gostaria de retomar a conversa comigo, se podemos dar continuidade no teu atendimento. Essa é uma forma de você resgatar uma cliente que, morreu ali, Eu digo depois que os clientes surgem das cinzas, porque elas somem, do nada elas surgem, elas pipocam depois. Então, caso ela suma e não volte nunca mais, essa é uma forma de você resgatar essa cliente. E daí a Cristina fala, fico inibida, não sei o que dizer, arquivo a conversa e ela pergunta se ela faz mal em fazer isso. Bom, da minha prática, eu arquivo as conversas das clientes que não inclinaram, não disseram que vão fechar nem nada. Mas antes de fazer esse arquivamento, eu digo assim, olha, vou dar o seu contato como encerrado. Caso você tenha qualquer outra dúvida, é só me chamar, porque daí a pessoa entende que a nossa conversa encerrou, acabou. Se ela quiser alguma coisa comigo novamente, ela tem que me chamar. Porque daí não fica em aberto, Você coloca um ponto final e a pessoa sabe que dali pra frente ela tem que tomar alguma ação que não tá mais contigo. Então são essas duas maneiras. Você pode encerrar a conversa desse jeito, dizendo que você vai colocar ela como concluída e que se a pessoa quiser ela tem que retomar contigo. Ou você pode criar essa tabela para você resgatar mais à frente. O que acontece é que, quando a gente tem menos clientes para atender, dá para fazer isso, mas daqui a pouco você vai ter tanta mensagem, vai ter tendo tanto cliente orçando, que já foi, tu já nem tem mais tempo de resgatar aquele cliente antigo porque já teve novo, a tua agenda tá fechando e dali vai para frente. Essa estratégia de resgatar as pessoas é mais quando a gente tem mais tempo para fazer isso mesmo, mas confia em mim. Vai chegar um momento que tu nem vai mais lembrar dessas pessoas porque tá vindo outro, Tá vindo outra pessoa. Até coloquei lá no Instagram, Como diz a Márcia Fernandes,
próximo, porque depois é que ele vai vir outra pessoa. Só você não ficar nesse momento de escassez, que tá faltando, tem que fechar a qualquer custo. Essa é a sensação que eu tenho um pouco nas pessoas que estão começando e ela é até bem compreensível, porque a gente tá num momento que, poxa, né, tu tá ali se sentindo pequeno, parece assim que todo mundo já tá muito bem no mercado, você não, parece que a pessoa tá fazendo um favor em comprar contigo, mas não, confia em ti, confia no teu trabalho, entende que se a pessoa não fechou contigo, tem 2, 3 formas a gente enxergar. Se ela não fechou contigo, foi um aprendizado, 2 formas. Foi um aprendizado e se ela não fechou contigo, pode ter sido um livramento, porque às vezes tem clientes que não ficam no nosso caminho porque na frente você provavelmente teria problema. Eu sempre digo que eu nunca tive problema com os clientes, sempre as pessoas certas vieram para mim, mas eu acho que esse funil, esse filtro, ele acontece no atendimento também. Principalmente na postura que você tem ou que não tem. Por quê? Quando a pessoa começa a pedir para você muita coisa e você começa a abrir muita exceção, você começa a mostrar para o outro como ele pode te tratar. Então, eu tô aqui numa posição de troca, nós somos parceiras no sentido de que você tem uma necessidade, eu tenho uma solução, nós vamos fazer uma transação. Mas tem que ser bom para todo mundo, porque se eu começo a abrir muito para você, eu começo a me doar muito mais nessa nossa relação, nessa nossa parceria. Então tem que ser bom para todo mundo. Aí a Ania mandou aqui, né? A Ania Lemos. Como responder quando o cliente diz que encontra mais barato em outro lugar? Então compra lá. Eu acho um pouco de falta de respeito, assim, quando a pessoa diz, porque em outro lugar tá barato. Claro, um pouco de falta de respeito, mas eu até entendo, porque as pessoas, elas não entendem o custo de se manter um negócio, de se manter uma empresa. Então não é só o papel, mas é só papel dobrado. Não, não é. Né? A nossa empresa ela tem vários outros custos que o cliente às vezes não tem acesso. Então, quando o cliente diz que encontra mais barato em outro lugar, então, beleza, se você achou em outro lugar mais barato, você fecha lá naquele lugar. Que bom, né? Segue tua vida. Mas é porque assim, e até eu converso muito com as minhas alunas, né? Já são mais de 1.700 alunas do nosso grupo de conviteiras. E eu percebo que tem muita gente que fica frustrada, né? Porque fulano cobra mais barato. A gente também não sabe o que fulano tem que pagar para ele baixar o valor do produto dele naquele ponto, porque ele tem que movimentar, às vezes, uma quantidade grande de dinheiro, ou às vezes ele nem sabe que ele está tendo prejuízo. Então, às vezes as pessoas julgam a postura do outro, mas não tá ali no lugar do outro, né? Não sabe que às vezes ele nem sabe que ele está cobrando da forma errada, ou às vezes ele tem que cobrar daquele valor mais barato, porque, enfim, ele tem contas, tem um negócio para tocar. Então, quando o cliente responde que tá mais barato em outro lugar, tudo bem, tranquilo, agradeço muito o seu contato, então vou colocar ele como encerrado, porque não tem o que a gente discutir, né? Eu vou brigar com o cliente porque no concorrente está mais barato, ou vou brigar com o concorrente porque lá está mais barato. Eu só tenho controle sobre aquilo que está ali ao meu alcance. Então, eu posso falar sobre os meus produtos, eu posso te garantir que o valor que eu cobro é o correto, pela qualidade que eu entrego, mas não entre em combate com o cliente, não perde o teu tempo, a tua energia discutindo com as pessoas. Se a pessoa não enxergou o valor no teu produto, lembra, né? Ou é livramento ou é um aprendizado. Próximo, igual diz a Márcia Fernandes. Então, cuida para não discutir com as pessoas a respeito disso. É melhor a gente não entrar nessa vibração. Aqui, daí a Adriana perguntou, a Adriana Dalsóquio Vieira, em que momento se fala do frete? Por quê? A minha forma de vender convite de casamento sempre foi online, então eu sempre mandei para outros lugares, eu não divulgava na minha cidade, eu sempre fui buscar, assim, lugares que me valorizassem. Então a gente tem a questão do frete e isso é uma dor para o cliente, porque é mais uma coisa que ele vai ter que pagar. Então, assim, quando a pessoa vai me perguntando, né, os valores dos produtos, que eu tô passando ali o orçamento, eu digo para ela assim, tu tem uma ideia de quantos convites tu vai precisar? Para eu saber mais ou menos qual que é o tamanho do pedido e qual que é o tamanho do casamento. E aí ela passou ali a quantidade, por exemplo, 100 unidades. Daí eu pergunto assim, olha, se você quiser me passar o seu CEP, eu já consigo verificar para você o valor do frete e o prazo. Aí ali ela já entende que ela vai ter que pagar o frete. E quando ela me pergunta assim, qual é o valor total do pedido, eu faço o somatório, então vamos supor, 100 convites, R$10. Então eu coloco lá, 100 unidades vezes R$10 cada, total.
e aí eu coloco no final mais frete. Então a pessoa já sabe que é aquele valor mais o frete. Então a gente vai colocando assim em doses homeopáticas durante a conversa, para ela entendendo que ela vai ter que pagar esse valor do frete, que o frete não está incluso, tá? E tem que estar claro, principalmente quando essa conversa está se encaminhando para um fechamento, né? Tudo tem que ser falado para que não tenha problemas depois. Então, até as minhas alunas sabem que eu bato muito nessa tecla de quando eu vou fechar, vou formalizar o pedido, eu tenho um campo específico no fechamento que eu dou um destaque para o que não está incluso no pedido. Porque às vezes, se você não falou e a cliente não perguntou, se você envia a arte depois, por exemplo, ela pode achar que sim, e aí ela pagou o pedido, e depois ela te pergunta, tu fica naquela saia justa. Então é melhor tá tudo combinado antes do que ter problema depois. Então eu tenho assim um campo onde eu escrevo atente-se ao que não está incluso no seu pedido, e lá eu coloco que eu não faço o envio dos elementos gráficos, não faço o envio de arte aberta, que a compra da arte digital não está inclusa, que no valor dos produtos não tá os convitinhos individuais. Então eu vou listando várias situações que já aconteceram comigo, que me geraram um desconforto depois, então para que isso não aconteça, eu já deixo tudo ali bem certinho. E aí, a cliente, ela lendo aquilo, se ela ficar com alguma dúvida, ela vai te questionar. Ela vai perguntar, não entendi muito bem aquele ponto onde você falou isso. E aí, você vai conversar com ela. É importante só que se, beleza, você mandou, fechou o pedido, lá na frente ela te peça, você tem como dizer, olha, quando fechamos o pedido, estava escrito que esse item não estava incluso no teu pedido. Então, infelizmente, não consigo te fornecer a arte digital, por exemplo, porque ela faz parte do nosso portfólio de produtos, né? A pessoa não comprou a arte, ela comprou o produto acabado. Então é bem importante tudo estar combinado antes para não dar problema. E não tenha medo de combinar, não tenha medo de dizer que não está incluso, porque é melhor você perder a cliente naquele momento ali do que te gerar um desconforto, um problema depois que já houve troca de dinheiro, já houve investimento de tempo naquele projeto. Acaba ficando muito mais complicada essa relação. Então é melhor estar tudo combinado antes. Ó, tem essa outra pergunta aqui, ó, da Fluffy Scrap. Ela pergunta assim, ó, como diminuir o tempo de atendimento? Tendo um roteiro e já sabendo o que tu tem que perguntar, o que tu tem que falar. Claro que às vezes, principalmente se você trabalha com um produto que ele é mais personalizado, pode acontecer de tu ter que investir mais tempo em falar sobre essas personalizações. Mas eu prefiro falar sobre isso com mais detalhes quando a pessoa já tem uma ideia do valor do produto. Por quê? Às vezes eu tô lá me dedicando naquele atendimento, falando sobre tudo que pode ser feito, todas as personalizações. Aí depois eu passo o valor para a pessoa, fica fora do que ela tinha contemplado para convites no orçamento dela. E aí aquele atendimento foi todo perdido. Então quando você for se aprofundar no que pode ser feito, de dar sugestões de artes, composições, enfim, é importante que a pessoa já tenha um parâmetro do valor dos seus produtos para que não seja uma surpresa depois e você não tenha investido muito tempo. Então, como a gente faz para diminuir esse tempo de atendimento? Já tendo meio que esse roteiro, perguntando as perguntas corretas, então, coisas que eu gosto de perguntar. Me conta como vai ser teu casamento, teve algum modelo que você viu e gostou? Se a pessoa começa a te dar caminhos, né, te dar sinais de que o teu valor tá alto para ela, não tenha medo de perguntar quanto que você destinou para investir em convites de casamento, no teu orçamento do teu casamento. Não tenha medo de perguntar para as pessoas, só que faça essa pergunta de uma forma não invasiva, né? De uma forma no sentido de querer ajudar a pessoa. E eu digo, inclusive disse essa semana lá no Instagram, cuidar com as palavras que a gente usa. Então, por exemplo, trocar preço por valor e trocar a palavra pagar por investir. Porque preço causa uma dor na gente, né? É o preço que eu tenho que pagar, parece que é uma coisa muito sofrida. E já valor, todo mundo quer algo de alto valor. Porque eu quero o melhor para mim. Então, o valor, quanto mais alto, mais a gente valoriza nesse sentido. Tudo aquilo que tem valor, a gente enxerga como coisa boa. E tudo aquilo que tem preço, parece que dói na gente. E quando a gente tem que pagar da mesma maneira. Agora, quando eu digo que eu vou investir em alguma coisa, parece que eu vou ter um retorno futuro daquilo. Então, usar as palavras de forma que você está levando a cliente para esse empilhamento de boas sensações. Porque se eu só estou falando de sensações negativas, né? Porque você vai ter que pagar o frete, né? Você vai ter que
para colocar, mas esse acabamento tem que pagar mais não sei quanto. Então, veja, você tem que pagar mais não sei quanto, tem um adicional de X reais. Então, cuidar com essas palavras para que a gente sempre mantenha o sentimento num lugar positivo, para que aquela compra, aquele atendimento seja satisfatório. Que é inclusive o que a papelaria da noiva me perguntou aqui, ó, né, quais que eram as dúvidas, né? Essa era a pergunta da caixinha. Daí ela disse tudo, sempre acho meu atendimento chato. Então, a gente tem essa sensação de que é chato porque parece que está sendo uma dor para a cliente, um problema, mas na verdade não, a gente está vendendo um produto que vai somar no sonho da pessoa. Olha que coisa boa! E aí eu tô falando do quão bom vai ser ela comprar comigo, porque eu sei que comigo ela não vai ter problema, que comigo o produto vai ser bem acabado, que ela pode ficar tranquila, que eu passo segurança. Então olha quantos signos bons eu consigo passar para essa cliente. Só que isso tudo é um ajuste na nossa comunicação. Então, se eu estou indo para a comunicação de que ela vai ter que pagar, ela vai ter que gastar, não sei o quê, coloco ela nesse lugar ruim, é claro que o atendimento vai parecer chato. Agora, quando eu chego para a cliente e digo assim, me conta como vai ser teu casamento. E daí ela fala, meu casamento vai ser num lugar com montanhas, igual uma que eu estou atendendo essa semana. Aí eu mandei para ela, nossa, que lindo! Mas isso foi genuíno, porque enquanto ela vai me falando como vai ser o casamento dela, eu tô imaginando aquele casamento, eu tô assim sonhando aquilo junto com a pessoa. Então, se colocar um pouco no lugar do cliente, entender que ele tá nesse momento assim de felicidade e sonhar junto com a pessoa. Às vezes, quando as clientes mandam para mim assim um endereço de onde vai ser o casamento, eu entro lá, eu olho o lugar, desse eu acho lindo, eu digo para ela, nossa, achei lindíssimo o teu lugar, e ela diz, é mesmo. Então, isso tudo vai levando, assim, aquela conversa para um lugar de alegria, saindo desse lugar chato de atendimento, que parece que eu estou tendo que empurrar para a pessoa uma coisa. Eu não estou empurrando nada para a pessoa. Eu estou oferecendo para a pessoa uma oportunidade de comprar com um profissional excelente que sou eu. Então, é esse calçado que você tem que colocar nos teus pés, dessa empreendedora que está oferecendo para a pessoa uma solução muito boa, está oferecendo conforto, segurança, confiança. Isso tudo materializado num produto que faz parte do sonho dela. Olha que coisa boa. Ruim seria se a gente estivesse lidando com as dores da pessoa, com um momento de fragilidade dela, de dificuldade, mas não, a gente está lidando com os momentos mais felizes das pessoas. Então, trazer um pouco desse encantamento, dessa alegria para a linguagem verbal que a gente está tendo com a pessoa durante o atendimento. Bom, o vídeo já está ficando longo, mas tem duas caixinhas que eu gostaria muito de responder. Uma é do meu aluno, do Sidney, da Fino Invito. Ele pergunta como fazer o cliente fechar a papelaria completa. E a Jordana, ainda, já vou amarrar as duas juntas, manda assim, ó, como fazer o cliente fechar a compra. Primeiro que a gente não faz ninguém fazer nada, né? Ninguém vai comprar nada que a pessoa já não queira antes ou que ela não perceba o valor. Então, como fazer o cliente fechar a papelaria completa? Ele só vai fechar outros itens de papelaria além do convite se ele entender o benefício. Então, eu tenho que, vamos supor, estou ali no atendimento com o cliente. Geralmente, as pessoas vão fechar convites e manuais de padrinho por primeiro. E é muito mais fácil eu vender a papelaria para o cliente que já comprou esses itens de mim do que para uma pessoa que está somente atrás de papelaria. Então, vamos imaginar aqui que a pessoa já fechou os convites comigo. Vamos supor que a cliente é a Mariana. Eu digo, Mariana, eu queria ver contigo se tu tem interesse, se tu já olhou para a parte de papelaria do dia da festa. Ela vai dizer, não, nem sabia que existia. Aí você pode engatar na conversa. Bom, geralmente os clientes compram os itens A, B, C, D, F, G, por exemplo, menu. Geralmente os clientes fazem a compra das tags de lembrancinha, dos menus, porque o menu ele vai funcionar como um roteiro das comidas lá do dia da festa. Isso já vai dar mais tranquilidade para o teu convidado, ele vai saber o que vai acontecer durante a noite, se vai ter um lanche de madrugada ou não. Então, explicar para o cliente o benefício do produto vai ajudar muito mais ele a entender o porquê ele deveria de comprar. Porque senão ele não vai comprar por comprar, ninguém está querendo, né, gastar o dinheiro à toa. Então, se eu mostro para o cliente o benefício do item, é muito mais fácil de ele comprar. Então, como fazer o cliente fechar a papelaria completa? Eu diria dessa maneira, introduzir o assunto da papelaria perguntando se a pessoa já olhou esses itens, se ela gostaria de conversar sobre esses itens e apresentando os itens e explicando o benefício. Isso vai ajudar muito mais ela a comprar.
Explicar o benefício me faz assim fazer a cliente trocar o item de papelaria de mais barato para mais caro, porque eu explico o benefício. Então, por exemplo, a gente tem os menus que são menores e os maiores. É claro que a pessoa vai querer comprar o menu mais barato, só que se eu explicar para ela que no menu maior, que ele é mais caro, eu consigo colocar mais informações, que eu consigo colocar outras informações, que às vezes, por exemplo, no menu maior eu consigo colocar os textos de comida, bebida, mais numeração. Para o cliente é um benefício ele estar comprando em um item só, que ele consegue colocar todas essas informações, do que ele ter que comprar 2 itens menores, de valor menor, mas que no somatório vai dar igual, e ele vai ter mais itens competindo com a decoração, prato, copo, talher lá na mesa do convidado. Então, explicar para o cliente os benefícios, mas isso é de uma forma assim verdadeira. Então, eu estou te falando sobre esse produto que ele tem um valor mais alto, mas é porque era melhor que você comprasse, você vai ter menos problemas lá na frente. Esse tipo de conversa, tanto para o produto mais caro quanto para o produto mais barato, é o que vai fazer o cliente confiar em ti. Então, se a cliente chegou para mim e falou assim, porque eu quero 100 lágrimas de alegria, para mim dispara um alerta. Opa, eu acho que ela errou nessa quantidade, eu vou conversar com ela. Quem te instruiu essa quantidade? Da onde você tirou esse número? Sugiro que não vejo necessidade de ser uma quantidade tão grande. Tenta calcular mais ou menos assim, para você chegar na quantidade correta. Daí ela percebe que às vezes ela precisa da metade ou bem menos do que a metade. Então, eu fiz ela ter uma economia por estar comprando de mim. Porque eu quero que a cliente tenha uma sensação boa ao comprar de mim. Eu não quero um monte de lágrima de alegria solta lá pelo banco da igreja, por exemplo, ela olhando para aquilo depois e pensando, não precisava ter comprado isso tudo. Olha a sensação negativa. Então, trabalhar com esses bons sentimentos durante toda a jornada do cliente. Não é assim, pagou, agora foi. Não é isso. É que a pessoa assim, tenha prazer em comprar contigo durante todo o processo. E aí a Jordana pergunta, como fazer o cliente fechar a compra? Ele só vai fechar a compra contigo se ele sentir confiança, segurança e ele entender que o teu produto é para ele. De novo, a gente não força a venda com o cliente. Nem todo cliente é o teu cliente. Por isso que eu falo que tem cliente para todo mundo. A pessoa que não quis comprar comigo por causa de, preço, quantidade, enfim, o ponto que for, é o cliente de outra pessoa, assim como às vezes eu não consigo entregar para a pessoa a solução que ela gostaria de acabamento, porque não trabalho com aquele acabamento, ela é o cliente de outra pessoa. Então, a gente não força, a gente não faz as pessoas fecharem a compra. A gente atende ela bem, vai empilhando esses sentimentos positivos nela, vai ajudando ela de forma sincera para que ela compre os produtos corretos para ela, para que ela não coloque o dinheiro dela em coisas que ela não precise. E aí esse fechamento da compra vai ser automático, porque se eu dei para ela todo o suporte que ela precisa, não quis ganhar em cima dela, vendi o que ofereci para ela o que era correto, é natural ela vir para mim, porque eu fui construindo esse lugar de confiança e segurança. E aí ela vai ter experiências com outros lugares e ela vai mapear o que é mais vantajoso para ela, onde ela se sentiu mais acolhida. Às vezes ela até quer muito fechar contigo, mas eu não consigo chegar no valor, no sentido, o orçamento dela não contempla o valor que eu cobro, ou a gente tem uma divergência em prazo. Enfim, outros fatores podem contribuir para que a cliente não feche contigo. Então, ou às vezes até mesmo prefiro comprar aqui na minha cidade porque chega mais rápido, tá mais perto. Enfim, tem N motivos. Então, procura focar muito mais no processo anterior do atendimento, porque o fechamento da compra eu acredito que vai ser mais natural. Perfeito, o vídeo ficou longo. Os vídeos aqui do Babi Responde não eram para ser longos, mas essa semana rendeu muito essa conversa lá no Instagram e eu queria muito explicar com mais detalhes essas dúvidas todas que rondam a cabeça das pessoas, tanto de quem está começando quanto de quem está há mais tempo, porque a gente está sempre buscando melhorar mais as nossas empresas, os nossos negócios. Então, se você não está me seguindo lá no Instagram, você precisa me seguir para poder ver isso aqui lá, acontecendo lá também, porque essa conversa rolou lá em stories, escrevi, o pessoal pôde bater print e tudo mais. E também deixo o convite para você se inscrever aqui no canal, porque toda semana rola muito conteúdo sobre convites de casamento, esse universo de papelaria. Então, se tu estás buscando
se inserir nesse universo, com certeza que é o melhor lugar para você estar. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.